Que bom que Deus nos dá a oportunidade de voltarmos a nos encontrar para juntos unirmos a nossa adoração e o nosso louvor, nossa fé, nossa gratidão, nossa esperança e nossa certeza na presença e na condução de Deus sobre as nossas vidas. E nós sabemos disso porque Deus fala diretamente conosco, através daquilo que deixou registrado para nós nas páginas da Bíblia. E hoje nós damos atenção às palavras que narram esse momento tão importante na vida de Jesus Cristo aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Essa atitude que está descrita aqui é uma atitude revolucionária de Jesus Cristo, porque quando você estuda sobre o mundo no qual Jesus Cristo viveu e a maneira como as crianças eram vistas e tratadas, essa maneira como Jesus Cristo viu e tratou as crianças tornou-se então uma alternativa radical. E por causa disso, nós sabemos que tudo o que o mundo veio a conhecer e a transformação que houve está depositado aqui, a sua semente nessa atitude e nessas palavras de Jesus. Trouxeram então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Essa maneira, então, que Jesus Cristo demonstrou o que os próprios discípulos acharam estranho. Como Deus considera e a maneira como Deus vê as crianças. Razão pela qual nós entendemos o ensino bíblico sobre o batismo, incluindo as crianças. E nesse culto, nessa manhã, quando temos essa alegria de também ver o sacramento do batismo ser ministrado a um infante, recordamos que fazemos isso porque Jesus nos ensina isso.
clara e diretamente. Vamos falar com Deus em oração? Deus fala conosco e também nos dá a liberdade de falar com Ele. Então vamos orar a Deus. Eu quero convidar para nos conduzir nosso irmão Geraldo. Você pode, por favor, Geraldo Valim? Está aqui ao lado do Romeu. O microfone está chegando, Geraldo. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos reunidos aqui nesse culto de adoração, culto de batismo, culto de receber a palavra que o Senhor tem para nos dar. Amém. Nós agradecemos a semana que passou, que o Senhor nos abençoou e nos trouxe aqui. Abençoa-nos nesse momento de culto. Amém. Permita que saiamos mais edificados do que nós entramos. Amém. Guarda e abençoa o pregador e a todos que aqui estão. E nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e vamos unir nossas vozes e cantar juntos ao Senhor o hino Este é o Dia do Senhor. Essa é a casa de Deus, todos são bem-vindos. Vamos aproveitar esse momento para nos acolher mutuamente, nos cumprimentar. Pode virar aí para o lado, para frente ou para trás. A você que nos acompanha e participa desse culto pela internet, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Novamente. Que alegria. Que bom que você veio, viu, Davi? Muitas vezes eu vim aqui, nunca tive esse privilégio. Onde você estudou o seminário? Aqui mesmo? É? Antes, depois da sua mensagem, antes de chamar o pessoal para o batismo, tem uma música especial. Tá bom? Depois da sua mensagem. Nós temos hoje como pregador da palavra de Deus para nós o reverendo Dalzir, que foi convidado pelo Rodrigo e pela Ana Flávia para estar aqui hoje nesse momento especial, quando eles apresentam Samuel para o batismo. O Dalzir, ele é amigo nosso já há bastante tempo, nascido em Anápolis, morou por um tempo em Goiânia, de onde nós somos, e foi pastor lá enquanto eu estudava lá no Seminário Presbiteriano do Sul, Extensão Goiânia, naquela época,
hoje já é Seminário Presbiteriano Brasil Central. E o pastor Dalzir é ex-aluno aqui do Seminário de Campinas, Seminário Presbiteriano do Sul. E atualmente reside em Brasília, onde desenvolve o ministério que Deus tem confiado a ele. Bem-vindo, Dalzir, e que a sua presença aqui conosco seja, de fato, uma bênção de Deus na nossa vida e queremos também na sua. Muito obrigado, irmão. Que prazer poder estar aqui, nessa igreja tão amada, tão querida, participando desse momento tão especial. Que a graça de Jesus, meus irmãos, permaneça em seu coração, em sua vida, em seu lar, e que nesta manhã tão agradável possamos abrir nossas Bíblias e orar ao Senhor, ouvir o Senhor, e que esse momento seja de fato um momento de inteira comunhão com o nosso Deus. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Este é um dos textos maravilhosos que encontramos na Palavra de Deus. Muitos conhecem de cor este texto, por ser um texto importante como todos os demais. Queria convidá-los a orar mais uma vez. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai Santo, quero te agradecer muito por esse momento, que antes do Rodrigo e da Ana, o Senhor está me dando esse privilégio, oportunidade de estar aqui para transmitir aos irmãos aquilo que o Senhor mesmo colocou em meu coração para nossa edificação. Oramos ao Senhor, agradecidos também pelo reverendo Fernando e toda esta igreja tão querida, tão amada aqui nesta cidade, aqui neste lugar. Bendizemos o Senhor por esta manhã tão feliz, alegre, agradável, um clima tão gostoso que o Senhor está nos dando, que nos proporciona a alegria e a paz para que possamos abrir não apenas a nossa Bíblia, mas especialmente o nosso coração. Santo Pai, por favor, perdoa-nos. Mais uma vez pedimos isto, para que então tenhamos o coração inteiramente voltado para o Senhor. Abençoa ricamente cada um de nós na meditação da Tua Palavra, e que este instante seja de fato de grande importância para todos nós. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Deuteronômio 6, eu vou ler os versículos 4 a 9 somente. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meus irmãos, nós presbiterianos temos este grande privilégio de participar do povo de Deus, do Israel de Deus, de ser a igreja de Cristo e de crer naquilo que este livro nos ensina, coisas tão preciosas para a nossa vida. E dentre essas coisas preciosas, o que
mais devemos admirar e crer de todo o nosso coração é nesse Deus que é amor. Esse Deus que desde o princípio, desde o Éden, é um Deus de alianças. E a aliança que Ele fez conosco desde então é uma aliança não somente para nós adultos, para conosco, mas também para com os nossos filhos. A Bíblia está cheia, repleta de ensinamentos, de palavras sobre este fato. A aliança que o Senhor fez com Abraão, com Noé, com Davi. Depois o apóstolo Pedro, no livro de Atos, vai falar sobre esta aliança, que também o profeta Joel faz uma referência a ela. Mostra que esta maravilha é para vós e vossos filhos, vossos netos e para toda a família. É por isso que nós entendemos que batizar uma criança não apenas é uma sequência da circuncisão mandada pelo Senhor a Abraão, desde então por todo Israel e depois também a igreja no Novo Testamento, mas é uma ordem, é um mandamento para ser praticado em função disso, dessa aliança que nós desfrutamos dela. Ontem estava na festinha tão gostosa e estava conversando com o pai da Ana Flávia, que eu me esqueci o nome, e também com outro amigo lá, e eu estava dizendo a respeito das gerações que estavam ali presentes, né? Uma, a dona Daisy, nossa mãe aqui do seminário, de algumas décadas atrás, depois veio as filhas, e depois agora os netos, e de geração em geração. É assim que o Senhor nos ama e cuida de nós. Ele prometeu isso, Ele promete isso na sua palavra. E como é bom saber disso. Agora, o que o texto está nos mostrando aqui, queridos, fala a respeito deste amor que nós devemos para com Ele. É uma ordem. Se você fechou a Bíblia, abra novamente. Observe que o Senhor está falando através de Moisés um mandamento. E qual é este mandamento? O mandamento do amor. Lembra? Alguém perguntou a Jesus, qual é o grande mandamento? E Jesus se referiu exatamente a esse aqui. Esse é o grande mandamento. Por quê? João diz na sua carta a importância de entendermos, vivermos, praticarmos este mandamento aqui. E não somente para nós mesmos, mas também para nós e para nossos filhos. Observe que o versículo 4 diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós temos esse grande privilégio de conhecer aquele que é único, é verdade. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. São as três pessoas distintas que se comunicam, que se amam e que vivem, convivem separadamente, mas é o nosso Deus. Nós temos essa compreensão e sabemos disso. Mas Ele é o único, Ele é incomparável, Ele é singular em todas as fases, em todos os momentos, em todas as situações. Ele é incomparável em seu poder, nós sabemos disso. Ele é único na sua infinitude. A palavra nos mostra isso. Nosso Deus é infinito e somente Ele é assim. Ele é amor incomparavelmente. Deus é amor. A Bíblia diz que Ele é justiça, ou Ele é justo. Ele é reto, Ele é certo.
o nosso Deus é singularmente assim. A sua paciência é incomparável para conosco. Como eu admiro essa virtude de Deus. Como eu fico maravilhado da paciência que Ele tem para comigo. Eu não sei se você já parou um pouquinho para pensar nisso, já? Como Deus é paciente conosco. A paciência de Deus. Em cada situação, em cada lugar. É de fato uma atitude incomparável. A sua sabedoria, e por aí vai. Nós podemos citar vários e vários exemplos, modos diferentes, atitudes diferentes de Deus, mostrando que Ele é o único Deus, o único Senhor. Por isso, nós devemos parar e ouvi-lo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E eu gostaria de trazer esta palavra, não somente para o Rodrigo e a Ana, mas para todos nós que temos filhos ou que somos filhos, para todos nós que precisamos, de fato, entender, e não somente entender, mas praticar este mandamento. Como nós devemos, como você, Rodrigo, deve ensinar o Samuel a amar o Senhor? Observe que o texto está falando para você, inicialmente. O versículo 5 fala claramente a você. Ame o Senhor. Amando o Senhor, você estará ensinando Samuel a amar o Senhor. E como que ele diz que você deve amar o Senhor? Ame o Senhor de todo o seu coração. Completo. Totalmente. Esse amar de todo o coração somente é possível quem é amado por Ele. Quem o conhece, quem tem esse Deus em seu coração. Esse Senhor em seu coração. Porque foi Ele que nos amou primeiro. Por isso nós o amamos e podemos amá-lo. Ele nos amou primeiro. Por isso você pode, tem condições de amá-lo. E é por isso que essa ordem, que este mandamento está aqui. Como que nós podemos amar o Senhor de todo o nosso coração? Como Ele nos ama e como Ele nos ensina. 1 Coríntios 13 nos mostra isso. Mais do que uma simples religiosidade. Não é simplesmente o fato de você levantar no domingo mais cedo do que os outros e vir ao templo para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. A religiosidade muitas vezes tende a superar a nossa fé, o nosso amor. Enquanto eu estava tomando café agora pela manhã, eu estava ouvindo o padre Marcelo na televisão, e ele com aquela multidão cantando e falando algumas coisas, e eu fiquei pensando, religiosidade. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas saem da missa ou do culto e falam, cumpri meu dever. Sou cristão, fiz o que tinha que fazer, e agora posso viver como quero viver. Mas amar o Senhor não é bem isso. Vai muito além disso. Amar o Senhor de todo o nosso coração diz aquilo ou vive aquilo que Paulo ensina aos coríntios. Com alegria, com paciência, com ternura, com justiça, com verdade, com perdão para com o nosso próximo, para com o nosso irmão, em todas as situações, porque João diz, se você não ama o seu irmão, você não pode amar a Deus, a quem você não vê. Então, a prova que de fato nós amamos o Senhor, ela está além da nossa simples
palavra, sou presbiteriano, sou batista, sou religioso, sou cristão. Não somente isso. Passa por isso. Isso é importante. Tem o seu lugar, mas não fica aí. Então, como amar o Samuel? Como amar o seu filho adolescente? Como amar uma pessoa que você talvez pense, não é possível isso? É lembrando do que o Senhor fez por você na cruz do Calvário. O que Ele fez com a sua própria vida, pelo seu próprio querer, quando lá na cruz Ele deu a sua vida por você. A maior prova de amor, a maior prova do amor do Pai, porque Ele te amou de tal maneira que deu o seu Filho. Então, queridos, nós amamos a Deus e devemos ensinar as pessoas esta grande verdade, de todo o nosso coração. Mas o mandamento continua dizendo também de toda a nossa alma. Ame o Senhor de toda a sua alma. Os versículos, se você continuar lendo o capítulo 6, você chega no versículo 20, que diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos, os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, amar de toda a alma, na nossa compreensão desse texto, mostra amar com entendimento, com o desejo de obedecer a sua palavra. Quem ama, obedece. Quem ama Jesus, quer viver com Jesus como Maria e não como Marta, as duas irmãs que nos dão o exemplo de amar a Ele. A palavra nos ensina, queridos, que nós precisamos lembrar sempre que nós conhecemos um Deus único, verdadeiro, real. O nosso Deus é o nosso Pai. Todo este livro nos ensina isso. E essa compreensão é que nos leva a amar verdadeiramente, não somente de coração, emocionalmente, mas também com intelecto, com compreensão, com conhecimento. E eu entendo que este mandamento está dizendo exatamente isso. E para que isso possa acontecer, ou seja, para que você possa amar a Deus com o conhecimento dEle, é necessário ler este livro. É aqui que nós, de fato, podemos conhecer os nossos pais. Quer fazer do Samuel um grande homem? Lembre-se do que sua mãe fez com você. A mesma palavra que Paulo disse a Timóteo. A mesma fé da sua mãe e da sua avó. Transmita a seu filho. É uma fé que vai de geração em geração. O conhecimento de Deus depende
do conhecimento da sua palavra. Ou seja, é através da palavra, das escrituras sagradas, que nós de fato podemos e aprendemos a amar o Senhor de toda a nossa alma. O mandamento diz que nós devemos amar o Senhor também de toda a nossa força. Não é assim que está aí no versículo 5? Coração, alma e força. A força diz ao corpo, não somente com a alma, não somente com o coração, mas todo o nosso ser, todo o nosso corpo, o nosso dia a dia. Isso nos leva a entender a respeito do trabalho, a respeito do comer, do não comer, a respeito de todas as situações que nós enfrentamos ao longo da semana. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita dentro de nós, que o nosso corpo é templo dele, que ele vive aqui. E por isso nós precisamos cuidar desse templo. Se ele vive dentro de nós, ele precisa viver numa boa casa. Então, queridos, não apenas na questão da dieta física, né, pastor? Não apenas na questão do dia a dia, de exercícios físicos, mas especialmente também o cuidado no falar, o cuidado no viver, do cotidiano, do sono, em todas as situações, em todas as áreas. Se nós vivemos isso, praticamos estas verdades, porque somos filhos de Deus, porque a sua palavra nos ensina, assim então podemos dizer: eu faço isso por causa de Jesus. Jesus me manda fazer isso. Jesus me ordena a amá-lo de todo o meu corpo, de toda a minha força, com toda a minha força. Eu creio que todos nós, assim então, estamos glorificando e amando quem nos mandou amar. E não somente amando, mas nós ensinamos os nossos filhos a amar, amando. Não somente falando, mas vivendo. Mas o texto diz que nós devemos também falar. Nós podemos e devemos amar o Senhor, amando o Senhor, ensinar os nossos filhos a amar o Senhor no nosso testemunho, através do nosso testemunho, mas também pela nossa palavra. Isso ele diz aí, o versículo 7 diz: tu as inculcarás a teus filhos. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás. Lembra da palavra cuca? Não é o técnico do Santos, não? Mas cuca vem de inteligência, de cabeça. Nós devemos colocar no coração e na cabeça, na inteligência, no conhecimento dos nossos filhos, dizer a eles daquilo que o Senhor é para nós. E ele dá aí alguns detalhes como que isso pode e deve acontecer. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitar-te ao levantar-te, ou seja, ao longo de todo o dia, desde quando levantamos. Eu me lembro de quando meu filho, ainda adolescente, ele levantava pela manhã para ir para a escola. Enquanto ele levantava e se preparava para isso, eu ia para a cozinha, fazia o café e preparava o café para ele. E enquanto ele tomava o café, eu lia a palavra com ele e depois nós orávamos e eu deixava ele na escola. Essa experiência ficou bem gravada no coração dele. Um dia, anos depois, agora ele já é da idade do Rodrigo, um dia, anos depois, ele fez referência a isso para outras pessoas. É tão bom a gente ouvir isso do filho.
e como é importante nós ensinarmos os nossos filhos a buscar o Senhor em primeiro lugar. Ter a palavra aberta, lida, praticada, conhecida desde os primeiros momentos do dia na nossa casa. Nesse corre-corre do dia a dia hoje, algumas famílias que são de fato cristãs perdem o bom hábito de agradecer pelo alimento no período do almoço. E assim por diante. A importância de sermos agradecidos e de ensinar isso aos nossos filhos. Samuel já está aprendendo isso, né? Vamos orar? Então, começamos a orar. Desde a nossa mais tenra idade. A palavra que o apóstolo Paulo diz a Timóteo nos dá a compreender que de fato a sua avó ensinou isso à sua mãe a ele, e agora ele também está aprendendo isso. Meus queridos, nós precisamos amar o Senhor, e quando nós amamos a Deus, quando nós amamos a Jesus, nós queremos viver com Ele o tempo todo, o dia todo, a semana toda. Quando nós amamos uma pessoa, essa pessoa está sempre nos nossos lábios. Não é fato isso? E nós, avós, né, vovô? Como nós gostamos de falar dos nossos netinhos. Já tem neto, pastor? Não, ainda não. Quando ele tiver, ele vai entender bem o que eu estou dizendo. Olha lá os vós. Como é bom poder estar com o neto e ensinar ele que nós o amamos, que Jesus o ama. E é isso que nós precisamos ouvir aqui nesse texto. Em todos os momentos, falando, mostrando, praticando. Então, Rodrigo e Ana, e os demais pais de bebês, de crianças, e todos os demais, amemos a Jesus. O mundo que a gente vive hoje não pode ser diferente disso. Para nós cristãos, cristãos sérios, para nós que de fato queremos levar Deus a sério, para nós que de fato entendemos a importância de levar a sério o pecado, não brincar com o pecado, para nós que de fato entendemos a importância de viver o Santo Evangelho. Não podemos simplesmente fazer isso de palavra, simplesmente, mas de fato e de verdade. Amar a Jesus de todo o nosso coração. E que os nossos filhos, que os nossos cônjuges, que a nossa família, que os nossos colegas de trabalho, que os nossos vizinhos, que todas as pessoas que olham para nós, possam de fato concordar e comprovar isso. Esta pessoa realmente ama Jesus. Há muitos que, infelizmente, não sei se acontece aqui, mas há muitos pais que trazem os seus filhos para a escola dominical e vai jogar futebol enquanto ele fica na igreja. E depois vai cobrar dele alguma coisa. Você conhece essa história? Infelizmente, isso acontece também. Nós precisamos viver para poder dizer com autoridade. Que Deus abençoe ricamente a você, Rodrigo, a você, Ana, e que o Samuel seja de fato um homem de Deus. Amém. E ele e todos os demais Samuéis que desta igreja, estou vendo tantas crianças, possam crescer à semelhança de Jesus, em estatura, em graça, em amor, diante de Deus e do mundo que ele está vivendo e irá viver.
que nós sejamos de fato pessoas que amam a Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Amém? Amém. Nós temos uma música especial que foi preparada pelo conjunto Sol Encanto, que vai nos preparar para esse momento do batismo, por favor. Som. Alô? Som. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Como nos tirou das trevas para a luz e nos deu preciosas bênçãos por Jesus. Deu sentido às nossas vidas e paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Como seu amor por nós é tão real, carinhoso é seu cuidado paternal, pois sustenta as nossas vidas em paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez.
Já tem aqui. Então, por favor, Rodrigo e Ana Flávia, tragam aqui o Samuel para a ministração do sacramento. Eu acho que esse garoto está cansado, viu? Samuel. Samuel. Você já olhou todos os seus presentes de ontem, Samuel? Ainda não, né? Muito bem. Eu queria convidar os irmãos a se colocarem em pé. Eu vou fazer algumas perguntas a Ana e ao Rodrigo antes de procedermos ao batismo. Acabamos de meditar nessa palavra, da importância de amar a Jesus, amar o Senhor de todo coração, alma e força. Está disposto a ensinar isso ao Samuel? Aliás, já estou ensinando. Vamos continuar. Sempre diante de Deus está dizendo isso. Os irmãos. Amém. Amém. Uma outra pergunta. Esse Deus de aliança, que fez aliança com seus pais, com vocês, agora também está fazendo com Samuel. Ele está prometendo de ser o Deus dele para toda a eternidade. Ana, você, Rodrigo, promete ensinar o Samuel a amar a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus com ele, ensinando ele o amor, apego à palavra, como o Salmo 119 diz: amo o Senhor de todo o meu coração, mais do que o ouro depurado. Está disposto a isso? Promete isso? Mais uma pergunta só. A igreja, o corpo de Cristo, os nossos irmãos, a família invisível e a visível, tem uma grande importância, um grande valor na sua vida e na vida dele. Não troque os valores. Não somente no domingo, mas em todos os dias. Primeiramente, ame a igreja. Tenha a igreja como seu segundo lar. E você promete ensinar isso ao Samuel? Promete? Gostar de vir à igreja. Amar o pastor da igreja. Amar as outras crianças. Para que no futuro, quem sabe, seja um profeta Samuel da atualidade. Que Deus abençoe vocês ricamente, viu? E que Deus faça de vocês pais amorosos e exemplares para o seu filho. Amém? Vamos lá. Samuel, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Pai, Rodrigo e Ana acabaram de fazer estas promessas ao Senhor e todos nós ouvimos e vimos. Mas muito mais o Senhor, que conhece os seus corações. Oramos para que o Senhor mesmo dê a eles vida, saúde, longos dias, para que possam
ver cumpridas as tuas promessas, a tua aliança na vida do seu filhinho. Dê ao Samuel, Senhor, também o privilégio de crescer com um coração cheio de gratidão, Senhor, por ter dado a ele o privilégio de ter um pai e uma mãe assim, tementes ao Senhor. Que no futuro, ó Pai, o Samuel possa dizer, como Rodrigo e Ana dizem, agradecidos ao Senhor pelos pais que o Senhor deu a eles, e que o Samuel, Senhor Deus, venha a ser um homem cheio do Teu Espírito, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Dê a ele o crescimento físico, intelectual e, acima de tudo, espiritual, para que ele seja de fato um homem que glorifica o Senhor, dentro de casa e fora de casa, em todo lugar por onde ele andar. Que ele seja uma luz que brilha, sal que salga, para a glória do Senhor. Obrigado, Pai, por esta igreja. E pedimos que o Senhor dê a esta igreja também a capacidade de testemunhar, não somente ao Samuel, a esta família, mas a todas as demais crianças, a todas as demais pessoas, outras famílias que virão para cá, que estão vindo para cá. Que todos, ó Senhor, sejam atraídos por Jesus através do Teu povo aqui, pelo testemunho vivo de uma igreja que ama, de uma igreja que glorifica o Senhor nas atitudes, na palavra, em todo momento, em todo lugar. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos convidar algumas pessoas a virem aqui, a cumprimentar essa família, a recebê-los, especialmente ao Samuel, agora como membro do corpo de Cristo pelo sacramento do batismo. E nós vamos louvar a Deus juntos com esse hino Jesus, Teu Nome é Santo, enquanto as pessoas vêm aqui à frente cumprimentá-los. E também poderemos louvar a Deus consagrando dízimos e ofertas enquanto cantamos esse hino.
orar? Ó Pai, nós rendemos ao Senhor o nosso louvor por essa bendita oportunidade que tivemos aqui juntos, de ler e ouvir a Tua palavra, de receber a mensagem que o Senhor trouxe a cada um de nós pelo servo do Senhor, o pastor Dalzir. Que ao terminarmos esse instante, ó Deus, possamos levar conosco tudo aquilo que aqui graciosamente recebemos das Tuas bondosas mãos. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse e assim permaneça sobre a casa de Deus aqui congregada, irmanada grande igreja, congregada mundo afora, para a glória desse Deus bendito, trino e eterno. Amém. Palavra especial de gratidão a todos que estão nos visitando aqui hoje de manhã. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Especialmente quero destacar o nosso querido amigo, pastor Ludgero Neto, que está aqui com sua esposa e as duas filhinhas também. Alegria recebê-los especialmente aqui. Que Deus seja com vocês. Acredito também que o Marcelo está por aqui. Está aqui, pastor Marcelo. Minha esposa, Deus abençoe todos vocês. Agora, daqui a pouco, nós temos a oportunidade de continuar a meditar na Palavra de Deus. Aqui mesmo, nesse ambiente, haverá uma classe de estudos, o início de um novo curso sobre a vida de Jesus. E outras salas também aqui do nosso prédio, nós teremos outros estudos também. Todos estão convidados a usufruir desses momentos preciosos também. Bom domingo. Então, Dalzir. Até a frente. Vamos sair pelo centro mais um.